Capítulo 5. Um peso insuportável. Se você não sente a vontade consigo, não se sentirá à vontade com os outros. Sidney Harris. Um dia, vi uma criança de 3 anos tentar pegar um peso de 50 quilos. Ela se esforçou, fez cara feia, suou, caiu e o peso não se mexeu. Depois ela ficou parada, olhando triste para aquele peso porque percebeu que a tarefa era impossível para ela. Ainda não tinha músculo suficiente para uma tarefa tão pesada. Algumas vezes somos como essa criança. Suamos e nos esforçamos para nos relacionarmos bem com os outros e para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós. Fazemos cara feia, tentamos, transpiramos, mas chegamos à exaustão no chão da vida, achando impossível a tarefa. A razão para tal fraqueza pode variar, mas um músculo em especial costuma ser o motivo disso. Baixa autoestima. Quem possui um senso interno de inferioridade tenta levantar peso de amar os outros e percebe que a tarefa é mais pesada que a sua força. Quando Jesus falou a respeito do mandamento mais importante, ele apontou Deus como centro. Quando falou do segundo mandamento mais importante, ele colocou o próximo em destaque. Mas entre amar a Deus e o próximo está embutida a ideia de amar a si mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39b. Ou seja, se não há um verdadeiro e genuíno amor a si mesmo, não haverá amor pleno, apenas parcial ao próximo. O amor valoriza, honra e procura manter um relacionamento carinhoso. Sempre falamos dessas características no que se refere a amar o outro. Mas tentar pensar nisso em relação a você. O amor não vive falando mal dos outros, então não fale mal de si. O amor mantém a paz e o carinho com os outros. Então, quem ama procura a paz e o carinho consigo mesmo. O amor é paciente. Então, quem anda nele é paciente com suas próprias falhas. Ele é perdoador. Então, quem ama perdoa seus erros cometidos. No entanto, quem por privação de amor dos pais, abusos ou rejeição desenvolveu um complexo de inferioridade, pode até concordar com essas afirmações, porém muitas vezes inconscientemente continua tratando a si mesmo de forma terrível, tentam amar o próximo, mas odeiam a si mesmo. Peso demais para uma criança no amor a si mesmo. Alguns podem até afirmar ter visto pessoas que não têm um bom relacionamento consigo amarem o próximo. Eu mesmo já vi algo parecido. Contudo, não se engane. Por mais que ela demonstre amor pelos outros, sua medida de amor não é correta. Conheço uma mulher que se doa pelos filhos e pelo marido de forma incrível e tem uma baixa autoestima. No entanto, apesar desse amor, ela tem uma grande dificuldade de dizer não para essas pessoas. Como sabemos dizer não pode ser tão importante como dizer sim no processo de amar? Ela não diz não porque tem receio de ser rejeitada e mal visto pelos outros. Com ela mesma se vê inferior, não permite que ninguém mais faça o mesmo com ela. Por isso, se doa ao ponto de nunca dizer não, mesmo que não seja o melhor para o outro. O que o segundo mandamento está bradando a plenos pulmões é que não é possível amar de forma plena, no amor de Deus, o próximo se não amarmos a nós mesmos. Seu bom relacionamento com os outros está intimamente ligado a um bom relacionamento consigo. Por isso, vamos entender o complexo de inferioridade e suas características para que, debaixo do amor de Deus, tenhamos o amor a nós mesmos restaurado. Desvalorização. Quem tem um senso interno de inferioridade tem o hábito da desvalorização. Esse tipo de pessoa costuma falar ou pensar que não é nada e o que fez não é importante. Mesmo que não fale ou pense isso conscientemente, a desvalorização pode se manifestar de outras formas. Um exemplo é quando alguém recebe um elogio, mas no silêncio de sua mente não acredita nele. Em alguns casos, a certeza do desvalor é tão grande que elogios, pregações do amor de Deus por ela ou sucesso não tiram a pessoa dessa certeza. Algumas pessoas até tentam falar de forma positiva a respeito de si. Porém, internamente continuam desacreditando no que dizem. Tentam dar outros frutos sem lidar com a raiz do problema. Muitas delas foram machucadas com palavras dos pais que disseram coisas do tipo: você não vale nada, seu burro, seu irmão é melhor que você.
Outros não ouviram nada disso, contudo, no silêncio dos pais e na dificuldade deles demonstrarem amor, ouviram mensagens de que não eram amadas. Ainda há aqueles que sofreram a traição de um cônjuge, ficaram desempregados ou não passaram uma determinada prova e, diante do fracasso, aceitaram que são um fracasso. Infelizmente, no mundo que vivemos, essas sementes são muito comuns. Rejeição de pessoas e experiências ruins é algo que não dá para evitar. No entanto, precisamos aprender a lidar com isso. Não somente os fracassos e frustrações, mas também precisamos aprender a lidar e questionar o que o mundo chama de sucesso. Pois se olharmos com calma, muito do que as pessoas tomam como fracasso e as levam a um desvalor interno está baseado em metas irrealistas, projetadas pela mídia e pelo mundo que vivemos. Um exemplo disso é o padrão estético. Para muitos, o padrão de beleza foi alçado a Gisele Bündchen e Brad Pitt. Para ser bonito, precisa então ser magro como fulano e forte como cicrano. Por isso, muitas mulheres não percebem que o fato de se acharem feias está baseado num padrão estético estabelecido de forma irrealista. Começam assim a não ver beleza que possuem e a desenvolverem um senso forte de inferioridade. Outra questão que esta era capitalista apresenta é a realidade do valor associado ao fazer. Pessoas são importantes se são produtivas. Certa vez aconselhei um senhor que trabalhou intensamente durante a vida toda e se aposentou. Agora ele dizia que se achava sem valor por não estar trabalhando, ou seja, em vez de aproveitar o momento que vivia, ele estava atribuindo a si uma inferioridade por não estar produzindo. Seu valor estava preso ao que fazia. Quando o diabo tentou Jesus, ele disse: "Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão." O que ele estava dizendo para Jesus era: provem quem você é pelo que faz. Jesus tinha um pouco antes da tentação ouvido de Deus que ele era o filho amado em quem o Pai tinha prazer. Por isso não cedeu à tentação de demonstrar quem era por transformar pedra em pão. Quando deixamos pedras que não viram pão comandarem nossa noção de identidade e valor, estamos deixando a tentação que Jesus venceu nos derrotar. É triste ver pessoas que, segundo a palavra de Deus, são filhos amados e especiais, perderem a noção do seu valor por causa de um fracasso de presente. Vejo ainda tantos pregadores, ministros de louvor, missionários e pastores preciosos que, por não verem o sucesso ministerial que desejavam, começam a permitir em si uma raiz de inferioridade e vivem desmerecendo seu chamado, dom e trabalho no Senhor. Falam tão mal de sua voz, de sua pregação, que não procuram aperfeiçoar o seu dom e perdem a alegria no que fazem. Os mesmos não conseguem ver os seus avanços por estarem tão focados nos seus fracassos. Depreciam a si mesmos, lamentando pelo que não são. Focam grandes coisas e não conseguem reconhecer aquilo que têm. Acabam fazendo como os discípulos antes da multiplicação dos pães e dos peixes. Mandam a multidão embora porque não são capazes de valorizar os 5 pães e 2 peixinhos que Deus deu. Se o seu ministério alimentar vidas e você desvaloriza o que possui, você acabará espantando o que Deus lhe chamou para atrair. Por causa das desvalorizações, muitos cristãos não alimentam direito as pessoas que estão ao seu redor. Isso tende a fazer com que essas pessoas se afastem. Assim, um ciclo terrível é formado. Desvalorização gera rejeição e fracasso que gera ainda mais desvalorização. Quem se desmerece como pessoa e com relação ao seu chamado perde a alegria no que faz. Esse tipo de pessoa desmotiva quem está perto a continuar por perto, o que, por sua vez, produz ainda mais desvalorização. Debaixo da desvalorização, a pessoa tem uma sensação quase permanente de cansaço e desânimo. Ela se vê exatamente assim. Certa vez, um irmão se dirigiu a um pastor: "Pastor, estou me sentindo cansado demais. Todo dia parece que carrego um peso de 90 quilos. O pastor achou estranho a precisão do número e perguntou: "Por que 90 quilos?" E o irmão respondeu: "É o meu peso." Quem se desvaloriza muitas vezes parece ter a sensação quase permanente de estar carregando a si mesmo para o trabalho e outras tarefas. A desvalorização, então, é como a raiz que tem de sugar as forças da vida de quem a tem. Como foi dito no capítulo anterior,
Quando a semente vira raiz numa terra, ela extrai da terra os nutrientes que precisam para existir e se tornar uma árvore que dê frutos. Se uma semente de inferioridade foi liberada e aceita pelo solo, ela se tornará uma raiz que vai extrair da terra do coração de uma pessoa a força para frutificar. É por isso que uma pessoa debaixo do complexo de inferioridade não tem forças para lutar, caminhar e acaba desanimando e desistindo de projetos. Nesse contexto de desvalor e desânimo, muitos acabam tendo pensamentos recorrentes de suicídio. Quando não se vê valor em si no que faz, morrer parece ser uma opção de fuga da existência. Observe o que o apóstolo Paulo certa vez disse: "Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós." Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 25. Não que Paulo estivesse tendo um desejo suicida nesse texto. Na verdade, ele estava apenas afirmando uma verdade básica no cristianismo. Morrer é estar com Cristo no céu e é incomparavelmente melhor do que estar na terra. Porém, embora Paulo desejasse estar com Cristo, ele via a si mesmo e o que fazia como algo importante para os irmãos. Por isso, preferiu estar na carne, ou seja, vivo para ajudar os mesmos. Seu senso de valor próprio e do que fazia não permitiu que ele desejasse morrer e estar com Cristo, mesmo que isso seja muito melhor para quem ama a Cristo. Muitos cristãos, debaixo do senso do desvalor de si e do que fazem, desejam o céu, não de forma sadia, mas como uma forma de escaparem de sua existência terrena. A morte passa a ser uma ideia recorrente, mesmo que na maioria das vezes não executada por causa da condição de desprezo ao que é e ao que faz. Sementes na boca de pessoas ou nas experiências ruins podem gerar uma raiz de inferioridade. Com isso, o fruto da desvalorização aparece. Nessa hora é vital não apenas lidar com o fruto, mas com a raiz. Questione a veracidade da semente que gerou a raiz em comparação com a semente da palavra de Deus. Não importa o fracasso que tivemos ou que os nossos pais falaram, a semente do amor de Deus tem a palavra final sobre o nosso verdadeiro valor. É necessário entender e crer profundamente que maior do que os outros e as experiências dizem é o que Deus diz. Agindo dessa forma, deixaremos que o amor de Deus pouco a pouco penetre no solo do nosso coração e crie uma raiz de valor que dará bons frutos. Comparação. Na raiz da inferioridade está a desvalorização e dela pode brotar a comparação. Pessoas que não têm o valor bem estabelecido por Deus no coração podem acabar consciente ou inconscientemente se comparando aos outros. O dicionário define comparação como estabelecer confronto entre igualar-se, rivalizar. Fica claro que quem estabelece confronto entre si e alguém nunca conseguirá de forma plena amar esse alguém. A comparação pode gerar competição. Muitos, por se sentirem inferiores, disputam com os outros. Maridos e esposas às vezes disputam para ver quem está com a razão, em vez de ouvirem ao outro a respeito do assunto e resolver melhor a situação. Irmãos que rivalizam seu talento com o outro aprimem em vez de ajudar. A competição leva à inimizade, pois em vez de levantar quem está perto de mim, eu quero vencê-lo. Mas esse processo de competir e vencer o outro é apenas para que a pessoa possa se sentir melhor diante de sua inferioridade. A comparação pode gerar uma desfiguração para baixo ou para cima. Quando alguém se compara ao outro e se vê acima do mesmo, pode se desfigurar para o orgulho e acabar desprezando e machucando o outro. A verdade é que muitos procuram o pior nos outros apenas para se mostrar superior por comparação. O que essa pessoa muitas vezes não percebe é que a atitude de procurar o pior nos outros para se sentir melhor acaba afastando pessoas, pois ninguém quer ficar perto de pessoas que a desprezam.
A desfiguração para baixo se dá quando eu vejo o outro tão acima de mim que isso gera ainda mais desvalor e desânimo. Algumas alimentam até mesmo a depressão ao se compararem e verem o outro em posição superior. Às vezes, quando alguém elogia outra pessoa perto de quem tem uma raiz de inferioridade, ela silenciosamente se compara ao outro e ao final daquele papo está se sentindo muito para baixo. Mentalmente, enquanto ouvia a outra pessoa ser elogiada, ela se viu incapaz de chegar aonde a pessoa chegou e ficar triste parece ser a única opção. A desfiguração para baixo pode ser tão nociva que a pessoa faz coisas que não fazem parte dela para tentar o êxito que o outro conseguiu. Quando Davi foi lutar com Golias, Saul deu sua armadura para ele. Davi não aceitou porque a armadura não era compatível com sua estatura e poderia comprometer seu movimento na batalha. Davi sabia que não era ele e nem tampouco a armadura de alguém que iria dar a vitória, mas sim o Senhor. Quem muitas vezes tem um senso de inferioridade se compara e se desfigura para baixo, toma a armadura para tentar ter as vitórias que o dono da armadura teve. Nessa hora, a vida se torna mais pesada e o movimento nas batalhas da vida mais lento. Ele trabalhou 10 horas para conseguir tal coisa. Ele orava 7 horas por dia. O outro acordava às 5 da manhã para estudar. Sabendo disso, eu vou fazer o mesmo para conseguir o que eles conseguiram. Entendam bem. Eu posso me inspirar, por exemplo, do outro e melhorar minhas atitudes, mas eu não sou o outro. Muitas vezes ele tem facilidade em acordar cedo e você em dormir tarde da noite, por exemplo. Ou seja, a mesma armadura, entre parênteses, estratégia, pode não ser o que vai dar certo. Não se desmereça em relação ao outro, melhore as suas imperfeições, porém também valorize as suas virtudes. Uma pessoa pode estar caminhando bem e, por meio de comparações, criar problemas desnecessários que até o momento da comparação não eram reais. A pessoa, por exemplo, canta bem, entretanto se deprime por não cantar como certo cantor. Trabalha com qualidade, mas se orgulha em relação aos outros e assim acaba criando um problema real de relacionamento, prejudicando o bom trabalho que faz. É um grande líder, todavia acaba competindo com outro líder e gerando uma inimizade que pode prejudicá-lo no futuro. Se não lidarmos com a raiz de inferioridade, vamos continuar dando fruto de comparação que tanto nos atrapalhará nos relacionamentos interpessoais. Ciúme e inveja. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Gênesis 37, verso 11a. Este recorte do texto se refere aos irmãos de José. Analisando a história, você percebe que Israel amava mais a José do que seus outros filhos, por isso ciúmes. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Gênesis 37, verso 3 e 4. A semente da preferência de Israel por José gerou nos seus outros filhos uma raiz de inferioridade que gerou ciúmes na alma deles. Quando uma pessoa se sente rejeitada por preferência de um filho ou qualquer outra situação, ela pode se sentir ameaçada por qualquer pessoa. Aí está a causa do ciúme. O ciúme é a reação complexa a uma ameaça perspectiva, uma relação valiosa ou sua qualidade. Basicamente, o ciúme está baseado num senso íntimo de inferioridade, desconfiança de si ou do outro, movido pelo medo de se perder o que se valoriza. A lógica do ciúme é que a pessoa se sente inferior em relação à outra e acredita que está perto de perder alguém que ama para essa outra pessoa. Por isso, a raiz do fruto do ciúme é a inferioridade. Quando falo de ciúme, não estou me referindo a um receio legítimo de perceber uma ameaça real e lidar com isso. Estou me referindo a um medo constante e exagerado de perder algo para outra pessoa. Para quem tem ciúmes, a verdade é que o problema não é o outro antes, é o jeito que ela mesma se vê. Alguns maridos reclamam muito em aconselhamentos que suas esposas são ciumentas demais, argumentam que elas não confiam neles e assim ficam magoados por tanta desconfiança. Eles dizem, não aguento mais, estamos juntos há tanto tempo e ela não confia em mim. Na verdade, essa esposa ciumenta não confia no valor dela.
Qualquer pessoa que se aproxima do marido dela é uma ameaça porque ela acha todas as mulheres mais bonitas e interessantes do que ela. Se você lida com uma pessoa ciumenta, lembre-se disso. A desconfiança não é com você em primeiro lugar, mas com o valor dela em relação aos outros. José foi maltratado pelos seus irmãos não porque ele fez coisas erradas, e sim porque perto dele seus irmãos se sentiam desvalorizados. Seus irmãos sabiam que nunca teriam a atenção que eles queriam do pai por causa de José. Quando José contou o sonho, eles não vibraram ou encorajaram-no. Não porque o sonho não era de Deus, mas devido à ideia de que mais uma vez eles estariam abaixo de José. Há pessoas que têm uma reação agressiva a você não porque você fez algo de errado, mas porque perto de você se sentem ainda mais inferiores. Neste ambiente de ciúme, a inveja pode aparecer. A inveja é o desgosto ou pesar pelo bem do outro, desejo violento de possuir o bem do outro. No ciúme, a pessoa tem medo de perder algo precioso. Na inveja, por medo de perder, faz coisas como difamar, desmerecer, perseguir e até mesmo tomar o lugar do outro. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago, capítulo 3, verso 16. Certa vez, Paulo e Silas chegaram em Tessalônica e pregaram a respeito do reino perto de uma sinagoga dos judeus. Atos, capítulo 17, verso 1 e 4. A mensagem dos dois foi ouvida e muita gente atendeu à mensagem do evangelho. Com inveja da atenção que muitos tinham dado aos dois, os judeus fizeram algo terrível. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Atos, capítulo 17, versos 5 e 6. Por inveja de Paulo e Silas, esses homens trataram mal outras pessoas, mobilizaram gente e levantaram calúnias contra os mesmos. Quando alguém está em destaque e o outro se sente inferiorizado, ele pode ser agressivo ou caluniador devido à inveja. A tentação da inveja não se dá entre opostos, mas entre iguais. Se um cantor, por exemplo, ouve um elogio de alguém a um nadador, isso não mexe com ele. No entanto, quando uma pessoa elogia a voz de um outro cantor, ele pode sentir seu valor ameaçado e, por meio da inveja, dizer coisas do tipo: eu só acho que ele desafina várias vezes, ele canta bem, mas é muito chato. Observe, você mesmo quando alguém elogia outra pessoa na mesma área da atuação que você, pense e veja, como se sente? Tranquilo? Vibrando com o outro ou se sentindo ameaçado? Procurando algo de ruim para apontar no elogiado? Quem tem inveja acaba difamando o que não possui. Como o ditado popular afirma, macaco que não alcança banana diz que a banana é podre. Muita gente que não tem certas qualidades tenta desenvolvê-las, porém não consegue tê-las e acaba difamando as mesmas. Já vi pessoas, como disse anteriormente, que no fundo queriam ser mais simpáticas e extrovertidas, criticando quem tem essas características, chamando de espaçoso e folgado. Pessoas mais falantes e extrovertidas, chamando os tímidos de bananas e passivos, quando internamente queriam também ser mais calmos e quietos, como os mesmos. Não inveje o que você não tem, pois a inveja acaba destruindo internamente quem a possui. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, verso 30. Nesse texto, os ossos simbolizam a questão interna do ser humano. O que ninguém vê está apodrecendo no governo da inveja. A saúde emocional e até mesmo física pode estar sendo destruída por esse mal. Agora lembre algo, por trás da inveja e do ciúme está um senso de inferioridade enraizado. A inveja só tem espaço para frutificar porque existe uma estrutura de desvalor nutrido à mesma. Quem tem seu valor bem estabelecido por Deus e sabe que é amado do jeito que é, não se incomodará com o elogio feito aos outros, pois sabe que tem dons diferentes em níveis diferentes para alcançar pessoas diferentes.
Sabe que por mais que alguém rejeite ou prefira outra pessoa, seu valor está no sacrifício de Jesus. Desvalorização, comparação, ciúme, inveja podem ser sintomas de alguém que tem uma raiz de inferioridade estabelecida. Talvez dos 4 sintomas, apenas 2 sejam mais frequentes em você. No entanto, não deixe de lidar com isso. Busque entendimento profundo do amor de Deus para que assim você possa amar a si mesmo e se relacionar bem com o próximo. Do contrário, você será apenas uma criança tentando levantar um peso maior do que você mesmo.